Parei definitivamente de investir em MXRF11. E é isso mesmo que você ouviu. Depois do anúncio agora recente do governo da taxação geral nos investimentos, muita gente ainda não entendeu o que está por trás de tudo isso. E apesar do governo não ter citado diretamente os fundos imobiliários nessa taxação, a verdade é que os fundos de papel como o próprio MXRF11 tá na mira da Receita Federal nessa nova taxação. E nós, como sempre, investidores, é que vamos sofrer diretamente com tudo isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que essa decisão é perigosa, como que ela vai afetar diretamente os seus rendimentos e por que eu parei definitivamente de investir em fundos de papel como MXRF11. E olha, o que o governo está fazendo é no mínimo uma grande sacanagem com nós investidores de longo prazo. Aproveito para pedir para você curtir o vídeo aqui embaixo, seguir a página e fique comigo aqui até o final que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa mudança e como que ela vai afetar diretamente, principalmente quem investe em fundos imobiliários. Tá aqui do lado a brincadeira do governo federal em querer arrecadar mais e não pensar em reduzir gastos. Se a gente começar lá de cima, que é o principal, já o foco, todos os tipos de investimento de renda fixa que antes eram isentos, agora passarão a ser taxados. LCI, LCA, CRI, CRA, as debêntures, LIG e LCD, que antes eram isentos de imposto de renda, agora vão pagar uma alíquota de 5% já retido na fonte. E a sacanagem é dobrada, já aqui embaixo na sequência, os fundos imobiliários e os fiagros, que antes eram isentos de imposto de renda, agora vão pagar dividendos de 5% retido na fonte e o ganho de capital de 17,5% válido para as cotas a partir do ano que vem. E qual que é a sacanagem aqui? Os fundos imobiliários de papel como MXRF11 investe diretamente em renda fixa. Esse daqui é o relatório do MXRF11, o último que saiu agora de abril. Tá aqui, ó, Max Renda MXRF11 e olha só os investimentos que o MXRF11 faz na prática. Investe majoritariamente em certificados recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs, que estão lá na lista do governo federal em taxar esse tipo de investimento, que vai acabar impactando diretamente o rendimento desses fundos imobiliários. E por mais que tenha ali CRIs a longo prazo que só vai vencer em 2030, 2028, porque os fundos imobiliários geralmente eles investem em CRIs de longo prazo, e o governo, que não é bobo nem nada, é claro que eles colocaram aqui os dividendos dos fundos imobiliários a partir do ano que vem, já com a nova taxação de 5%. E para você que tem uma carteira diversificada e que não investe somente em fundos imobiliários, a taxação também vai continuar para você. Os títulos de renda fixa aqui, os títulos públicos e privados, que antes tinha tabela regressiva, lembra lá quando você investia até 180 dias, tinha uma taxação de 22,5% e acima de 2 anos a gente pagava aqui somente 15% de imposto de renda. Acabou essa brincadeira, agora vai ser uma alíquota fixa de 17,5%. Ou seja, se você comprar um CDB e o prazo de vencimento seja de 3, 4 anos e você pagaria 15% de imposto de renda, acabou a brincadeira, você vai pagar agora 17,5% de forma fixa. E para quem investe em ações, a situação não ficou tão ruim assim quanto parece. Antes a gente tinha dividendos isentos, o ganho de capital era de 15 ou 20% e tinha uma isenção mensal de 20%. Ou seja, se você vendesse algum ativo onde o limite no mês chegava a 20%, você tinha isenção. E como que vai ficar agora? A situação não ficou tão ruim assim. Os dividendos vão continuar isentos, o ganho de capital vai ser agora um valor fixo de 17,5% e continua agora com a isenção trimestral de R$60 mil. Então não mudou muita coisa, a diferença é que antes você tinha que fazer esse controle mensal e a partir de agora você vai poder fazer esse controle trimestral com o mesmo valor médio ali de R$20 mil por mês. E para você que investe em criptoativos, aqui a paulada foi grande, olha só. Antes a gente tinha aqui a isenção de até R$35 mil e a partir desse valor tinha uma alíquota progressiva de 15 a 22,5%
acabou a brincadeira de isenção em criptoativos, a alíquota agora ela vai ser fixa de 17,5%, com uma apuração trimestral e uma compensação apenas com a própria classe de ativos ali. Então, para você que investe em criptomoedas, prepare porque a partir de 2026, a paulada aqui do imposto que antes era isento, acabou a brincadeira, não existe mais isenção. E para quem investe aqui em fundos de investimento, seja de renda fixa, de multimercado ou fundos de investimento em ação, que antes tinha ali aquele come cotas, que é até um pouco confuso esse come cotas aí, agora a alíquota vai ser fixa de 17,5% em todos os tipos de fundos de investimento. E bora fazer aqui uma simulação, qual que é a penalização que a gente vai ter na prática investindo em fundos imobiliários como MXRF11 com essa nova taxação de 5%. Investindo aqui em MXRF11 depois de 12 meses, a gente vai ter um dividendos, uma rentabilidade de 12,15%, que é o valor do dividendo atual. Investindo aqui em MXRF11, com esse valor da taxa aqui de 12,15% e mensalmente colocando R$300 durante o período de 12 meses, antes a gente tinha o seguinte resultado. A gente aqui aportou R$3.600 durante esse período de 12 meses e tivemos aqui um rendimento nesse primeiro ano de R$196,33. Com a isenção era exatamente esse valor do lado aqui que a gente ia receber depois de 12 meses. Só que agora a brincadeira aqui vai mudar. Então, qual que é o cálculo que a gente tem que fazer agora? Pegar os R$196,33, diminuir os 5% da nova taxa que a gente vai ter que pagar para o governo federal. Então é o menos 5% aqui na calculadora, que vai dar aqui R$ 9,81. Então, dos 196 que a gente iria receber, a gente vai receber na prática R$ 186,51. Aqui uma redução de quase R$ 10 que a gente dá para o governo federal. Esse valor inicialmente parece pequeno, né, para quem está começando agora nos investimentos, mas olha só esse exemplo aqui. Para quem já está investindo em MXRF11, já tem um tempo e tem aqui pelo menos R$15 mil investidos em MXRF11, com o valor médio ali dos 12,15%, quanto que a gente vai pagar de imposto de renda a partir de agora. E olha só, quanto mais a gente tem investido, maior vai ser o valor que a gente vai ter que pagar de imposto de renda. Investindo aqui R$15 mil em MXRF11, em um ano a gente vai ter aqui R$ 1.822,50. Isso é o valor que a gente recebe agora com a isenção. Agora, com a nova taxação dos 5%, a gente vai receber na prática o seguinte valor aqui, ó. A gente vai ter que pegar os 1.822,50 e subtrair os 5% da taxação do amor, que vai dar aqui o valor de R$ 1.731,37, e não os 1.822 aqui do lado. A gente vai pagar de imposto de renda aqui R$ 91 para o governo federal. Parece pouco, mas se a gente for acumulando aqui ao longo da vida dos investimentos, se colocar na ponta do lápis, é um valor bem expressivo a menos que a gente vai deixar de receber durante todo esse período da jornada dos nossos investimentos.